Olá, bem-vindo ao canal Odisseia. No vídeo de hoje, vamos comentar sobre algo de extrema importância, especialmente em tempos de pandemia e quarentena. Eu estou falando da regulação emocional, o fim do sequestro. Sequestro? O que significa isso? Bom, fique atento aqui, dê o seu like, compartilhe esse vídeo e faça comentários. Vamos para a ideia central desse vídeo. Existe um sequestro físico, no qual o agressor priva determinada pessoa da sua liberdade pessoal e do seu patrimônio, dos seus bens. Esse sequestro você já conhece. Já deve ter assistido a inúmeros noticiários, já deve ter acompanhado até mesmo algum sequestro real, a cobertura jornalística de um sequestro real. Você entende e sabe muito bem o medo, a angústia, todas as dificuldades que estão envolvidas em um sequestro físico. Mas você sabia que existe também um sequestro emocional? Sim, um sequestro emocional tão perigoso quanto, de consequências tão devastadoras quanto um sequestro físico. Mas o que é exatamente um sequestro emocional? Sequestro emocional é quando o seu estado de humor, seus sentimentos, suas emoções entram em um tal estado de desequilíbrio que eles tomam conta de você por inteiro e te privam do seu bom senso, da sua moderação, do seu equilíbrio, da sua visão geral das coisas, do contexto e do seu autocontrole. Nesses casos, acredite, você pode tomar as piores decisões. Você pode dizer as piores palavras da sua vida. Você pode assumir as piores atitudes e pode fazer o que há de pior na sua vida. Esse é o sequestro emocional. Quer entender um pouco mais sobre isso? Então acompanhe esse vídeo. Acompanhe. Existe uma dor envolvida no sequestro emocional. E é por isso que nós temos que aprender estratégias para nos libertarmos do sequestro emocional. Temos que aprender essas estratégias para nos livrarmos dessa imensa dor. Qual é a dor? A dor é você dizer e fazer coisas e depois se arrepender profundamente do que disse e do que fez. Essa é a dor do sequestro emocional. Você tem atitudes, pronuncia palavras e faz coisas que não são comuns no seu estado normal de equilíbrio. No geral, você não faria aquilo, não agiria daquela maneira. No entanto, sob o sequestro emocional, você fica num total estado de descontrole. E depois, depois a colheita é amarga para você e para as pessoas que você ama, para as pessoas que estão ao seu redor. Você pode ferir essas pessoas profundamente. Você pode destruir relações. Essa é a dor do sequestro emocional. E nós temos um objetivo. Nós temos um objetivo aqui com esse vídeo. Ao final desse vídeo, primeiro nós precisamos compreender do que se trata e o que está envolvido no sequestro emocional. Mas ao final desse vídeo, eu quero que você escolha um estado de humor que tem te sequestrado frequentemente. Apenas um. Sabe por quê?
Porque uma jornada de 1000 milhas começa com um passo. Precisamos ser humildes. Como se diz aqui em Minas Gerais, é preciso comer o mingau pela beirada. Você vai escolher um estado de humor que tem sequestrado você frequentemente, fazendo com que você tenha atitudes, pronuncie palavras e faça coisas que depois você se arrepende amargamente. Escolha. No final desse vídeo, escolha qual estado de humor é esse. Porque tudo que eu vou dizer aqui vai se aplicar para você se livrar desse sequestro emocional. Bom, a primeira coisa que eu quero que você pense é numa oposição. Você já conhece o sequestro físico e talvez não conheça em profundidade o sequestro emocional. Vamos comparar um com o outro. O sequestro físico é visível, porque o agressor age na sua liberdade de ir e vir, na sua liberdade de viver. Ele está interessado em roubar de você algo, em tirar de você um patrimônio. E por isso ele ameaça a sua vida e a sua liberdade para que você entregue patrimônio. Esse é o objetivo do sequestrador. Isso é muito claro, muito intuitivo. Todos nós sabemos. A questão é, você tem ideia da dimensão do sequestro emocional? O que ele tira de você? O estrago que ele provoca na sua vida? O estrago que ele provoca em você, no seu bem-estar, no seu equilíbrio, na sua capacidade de se relacionar e de interagir com as pessoas, na sua capacidade de viver bem e viver em paz. Viver bem e em paz no relacionamento afetivo, na família, no trabalho, na comunidade em que você está inserido. Já pensou nisso? Já pensou no que o sequestro emocional tira de você? Talvez você não tenha se dado conta ainda, mas é importante colocar um lado ao outro, um do lado do outro, para que a gente perceba que sequestro emocional é coisa séria, traz muitos prejuízos, mas nada melhor do que uma história para ilustrar isso. E a história que eu vou te contar agora é real. É uma história verdadeira. Eu não estou acrescentando nenhum fato, estou sendo fiel a tudo o que aconteceu. Evidentemente, eu estou escondendo o nome da pessoa para não expor a pessoa que dividiu essa história comigo, ilustrando os efeitos do sequestro emocional. Pois bem, trata-se de uma moça, de uma jovem, que tem paixão por cuidar de criança. Esse é o potencial, esse é o dom dela. Ela adora fazer isso. Se sente extremamente realizada e, por isso, ela trabalha como babá. Cuida de crianças. Uma jovem inteligente, uma jovem amorosa, cuidadosa e, principal, faz o que ama, faz o que gosta. E ela trabalhava para uma família na cidade de São Paulo. Uma família muito amorosa, muito estabilizada, um casal com 3 filhos, 2 já adolescentes e um pequenininho. E ela foi contratada para cuidar dessa criança pequena, do filho mais novo, mais jovem desse casal. Durante todo o tempo do seu trabalho, esse casal muito sério, muito respeitoso, tratava ela como uma filha, com todo o respeito, com todo o carinho, com toda a responsabilidade, sabendo exigir na hora certa, recompensar na hora certa, e ela estava muito feliz com o seu trabalho. O trabalho estava ótimo. A criança que ela cuidava, perfeito, ela adorava cuidar da criança. Mas, sem se dar conta,
essa moça, segundo ela, começou a assistir programas e ficar o tempo todo buscando notícias sobre Covid, sobre morte de Covid, sobre vacina, sobre questão política, todo dia. Aquilo começou a ser um hábito. E sem ela perceber, a cada dia ela investia mais tempo, mais concentração em notícias desastrosas sobre pandemia. Depois de um mês, 2, segundo ela começou a ficar uma especialista em tragédia. Uma especialista. Ela quase sabia dizer o nome e o sobrenome de todas as pessoas que estavam morrendo todo dia de Covid. Começou a ficar obsessiva com isso. Conclusão? Aquilo impactou de modo tremendo o seu estado emocional. Ela começou a perder o sono, começou a ficar agitada, começou a ter súbitos ataques de medo, súbitos ataques de pânico, começou a ficar extremamente ansiosa, começou a perder o apetite. Aquele hábito realmente começou a afetar todo o seu comportamento. Até que um dia, o cachorrinho da casa fugiu para a rua, porque ela não fechou direito a porta. O cachorrinho puxou a porta e fugiu para a rua. Depois de 15 minutos, ela percebeu que o cachorrinho tinha fugido. E ela teve uma crise de desespero, de pânico, de ansiedade. Saiu correndo pela rua, mas veja só, o cachorrinho ficou com tanto medo que ele ficou quietinho, quase que parado na porta da casa. Ele não fugiu de medo. Ela pegou esse cachorrinho, levou para dentro, trancou a porta e ali começou a ter um surto. Ela entrou em total descontrole, sequestro emocional. O que ela fez? Ela chamou os donos da casa, o casal, e disse que queria ser mandada embora. Pensa nisso. Aquele trabalho era o sustento dela. Ela estava extremamente feliz naquela casa. Ela estava extremamente realizada pessoalmente. Por quê? Porque ela estava fazendo o que ela ama. Ela estava realizando o dom natural dela. Mas o desespero foi tanto que ela pediu para ser mandada embora. A dona da casa disse: não faça isso. Você está nervosa, você está agitada, pensa melhor, não tem necessidade disso, o cachorrinho está aqui. Mas nada a convenceu. O dono da casa, o marido, conversou com ela, junto da esposa, os dois sentaram com ela e falaram: calma, você está tomando uma decisão precipitada. Não adiantou. O sequestro emocional era tão intenso, era tão avassalador, que ela exigiu que fosse mandada embora. E eles não tiveram opção. Tiveram que demiti-la, com pesar, com tristeza, porque ela era uma ótima profissional. E mais, o filhinho do casal adorava ela. O tempo passou. 1 mês e meio depois, ela voltou, chorando e implorando pelo amor de Deus para ser recontratada. Disse que ela tinha tomado a pior decisão da vida dela. Num momento de pandemia, em que as pessoas estão perdendo o emprego, ela abrindo mão de um emprego daquele que ela estava feliz, bem remunerada, realizada pessoalmente, se arrependeu, disse que fez a maior bobagem da vida dela. E é verdade. Bom, ainda bem que ela foi recontratada. Aquele casal compreendeu a situação e foi possível, porque eles não tinham conseguido ainda alguém para substituí-la.
e foi possível recontratá-lo. Então, essa história teve um final feliz, mas nem sempre é assim. Nem sempre o desfecho de um sequestro emocional é um final feliz. Nem sempre. Muitas vezes, sob o sequestro emocional, nós tomamos decisões, falamos coisas e fazemos determinadas coisas que podem colocar a perder definitivamente relacionamentos, emprego, algum trabalho, algum contrato, não importa. Pode ser que a situação seja irreversível. Então, a essa altura do vídeo, eu tenho certeza que você está assim: Deus me livre, eu quero me livrar do sequestro emocional. Eu quero me livrar disso. O que eu faço? O que eu faço para me livrar do sequestro emocional? Bom, então pega papel, pega uma caneta, que eu tenho umas dicas simples, diretas, objetivas para você se libertar do sequestro emocional. Vamos lá? Primeira dica: eu preciso que você compreenda algo. Essa é a primeira dica. Se você não compreender isso, você não vai conseguir se libertar do sequestro emocional. O que eu quero que você compreenda? Pensa agora num avião. Fecha os seus olhos. Pensa num avião. Você sabe que na asa direita do avião tem uma turbina. E na asa esquerda do avião tem uma turbina. Ou seja, ele tem um par de turbinas, que é o que dá propulsão ao avião. O seu sistema nervoso também tem um par de turbinas. Esse par de turbinas tem nome. É eles que te levam. São essas turbinas que te movem, que te fazem agir, falar, tomar decisões. A primeira turbina se chama sistema de alarme. O sistema de alarme é o que faz com que você evite dor. Toda vez que você detecta dor, você toma decisões e age para evitar dor. A outra turbina é o sistema de recompensa, ou sistema de prazer. Essa turbina, toda vez que você vê conforto, alegria, paz, você busca prazer. Evitar dor, buscar prazer. Essas são as duas forças que movem os seres humanos. Entendeu isso? Pois bem, cada turbina dessas tem as suas emoções correspondentes. O sistema de alarme tem as suas emoções. Quais são? Medo, raiva, antecipação, que é a ansiedade, nojo, é a repulsa, tristeza, solidão. Quando essas emoções surgem, é porque o seu sistema de alarme foi ativado. É isso. Se o seu sistema de alarme foi ativado, o que você vai fazer? Você vai fazer de tudo para evitar a dor. Simples assim. A outra turbina é o sistema do prazer ou da recompensa. Quais as emoções estão ligadas a ele? Confiança, empatia, a surpresa, aquele estado de surpresa gostoso, bom, de variedade, quando você varia alguma coisa, quando você está fazendo uma coisa nova, atração, alegria, reconhecimento, quando você é valorizado, é reconhecido, é apreciado. Essas são as emoções do sistema de prazer ou sistema de recompensa. Quando elas surgem, o que você faz? Você busca o prazer. É importante que você compreenda esses dois sistemas. Por quê? Porque o sequestro emocional lida com essas duas turbinas do avião. Se a turbina do sistema de alarme estiver muito acionada, você vai buscar evitar a dor e muitas vezes de uma maneira equivocada. Se o sistema de recompensa ou de prazer estiver muito ativado, você pode cair no vício, na acomodação, na apatia.
Equilíbrio e regulação emocional é saber cuidar dessas duas turbinas. Para isso, o piloto do avião, seja homem ou mulher, o que ele faz? Ele controla a potência do motor. Isso é regulação. Compreendeu isso? Essa é a primeira dica. É muito importante que você entenda isso. Isso é a base para que você possa regular a turbina. Segunda dica. Nosso sistema emocional, seja o sistema de alerta, seja o sistema de recompensa, ele funciona como uma caixa d'água. Você vai pingando gotas periodicamente. Vai acumulando. É como uma panela de pressão. A pressão vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. Chega um determinado momento, a caixa d'água transborda. Chega um determinado momento, a panela de pressão explode. Então, atenção para essa dica. Sequestro emocional não é algo linear. Ele não acontece de uma hora para outra. Ele é um processo que vai acumulando energia e numa hora estoura. Como no caso da babá. Foi o fato do cachorrinho ter fugido que provocou o sequestro emocional? Claro que não. Sabe o que provocou? Sabe o que provocou o sequestro emocional dela? O lixo mental que ela acumulou. Lixo mental. Notícias, conversas, foco em tragédia. Esse lixo mental foi acumulando pressão, foi acumulando. De repente, a panela de pressão estourou e fez um estrago gigantesco. É assim que funciona o sequestro emocional. Ele é gradativo. Então, qual que é a segunda dica? Você precisa monitorar esse reservatório emocional. E você precisa monitorar quais são os gatilhos que disparam seu sistema emocional. Quais são os gatilhos que disparam o sequestro. Você precisa anotar isso. Você precisa anotar. A pressão está subindo? Você está percebendo que a pressão está subindo? Então, fica atento. Você tem que ser capaz de perceber isso. Você tem que estar focado nisso, você tem que entender. Se eu não consigo distinguir uma panela de pressão no início ou no meio do processo, se eu não sei qual que é a diferença de uma para outra, como que eu vou conseguir lidar com a panela de pressão? Toda cozinheira, todo cozinheiro sabe. Ele sabe medir a pressão, ele sabe observar e falar, opa, está com muita pressão. Não, está com pouca. Isso é uma habilidade básica. Emocionalmente, nós precisamos adquirir isso. Temos que saber, ixi, essa caixa d'água está enchendo. Está enchendo. E saber o que está enchendo. O que está provocando o aumento de pressão? O que está aumentando o volume de água na caixa d'água? Precisa identificar isso. Isso é básico. E agora vamos para algumas ações práticas. Primeira ação prática, reconhecer os seus hábitos emocionais. O que é isso? Você tem o hábito emocional de ficar ansioso? Esse é seu hábito? O que provoca ansiedade em você? O que está enchendo a caixa d'água? Como que está a sua caixa d'água hoje? Se você é uma pessoa que está sempre ansiosa, como é que está? Como é que está a sua panela de pressão? Está a ponto de explodir? Está começando a acumular pressão? Como é que está? É preciso entender esse padrão. É preciso entender esse hábito. Pode ser que o seu hábito emocional seja o nervosismo. Pode ser que seja a tristeza, a melancolia. Percebe? Você precisa identificar qual é seu padrão emocional. Nós temos hábitos emocionais. Da mesma maneira que nós temos hábitos alimentares, hábitos de atividade física, nós temos hábitos emocionais. Se você monitorar
seus estados de humor durante uma semana, você vai perceber que alguns se repetem várias vezes, todos os dias. Quem é ansioso, todo dia vai ficar um pouquinho ansioso várias vezes ao dia. Quem tem tristeza, depressão, melancolia, vai ficar triste várias vezes ao longo do dia. Isso é um hábito, isso é um padrão. E o que você faz aqui? Primeira estratégia, você tem que regular a intensidade. Ir lá no volume do som e regular. Como que eu faço isso na panela de pressão? Quando eu sei que a pressão está muita, eu vou lá na válvula e puxo. Aí a pressão sai. Eu regulo a intensidade. O que significa isso? Se você tem o padrão da ansiedade e você percebeu que está ficando ansioso, então você tem que ir lá na válvula e tirar um pouquinho da pressão. Como que você faz isso? Fazendo uma meditação, fazendo uma oração, fazendo uma caminhada, ouvindo uma música, fazendo algo que alivie a pressão. Vai lá na válvula e puxa. Vai lá na caixa d'água e tira um pouco de água. Dá uma vazão na água. É isso. Você precisa monitorar a intensidade da energia emocional. Porque se você não fizer isso, vai explodir. Você vai cair no sequestro emocional. Se a energia ficar muita, ela vai tomar conta de você. Você vai ficar igual um zumbi, falando coisas, tomando decisões e agindo de forma totalmente impulsiva, totalmente sob o domínio desse acúmulo de energia. A estratégia aqui é simples. Você tem que montar uma estratégia de alívio. Quando você perceber que está ficando acumulado, você tem que ter uma estratégia pronta. O que eu vou fazer? Eu costumo fazer o seguinte, quando eu estou ficando muito, eu vou ao banheiro, passo uma água no rosto, respiro fundo, coloco uma música que eu gosto, uma música gostosa que me alivia, aí eu dou uma queda da energia, do acúmulo de energia, pronto, já estou em condições de tomar uma decisão, de dizer algo, de fazer algo. É assim, essa é a estratégia. Segunda estratégia, a direção, o comportamento. Todo acúmulo de energia emocional te leva a um comportamento, te leva a fazer algo. Então, segredo aqui. Você já viu corrida de Fórmula 1? Os carros andam numa velocidade média de 300 km por hora. Eu te pergunto, os carros de Fórmula 1 não param para abastecer? Param. Sabe como é que é o nome disso? Pit stop. Eles não param para trocar o pneu? Claro, porque o pneu gasta totalmente. Se não trocar, o piloto sofre um acidente. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Como é que você quer viver sua vida a 300 km por hora sem parar para abastecer e trocar o pneu? Como que você quer fazer? Me explica, como é que isso pode dar certo? Claro que não vai dar certo. Então, ao longo do dia, você tem que ter momentos de pit stop. Por exemplo, eu acordo, antes de eu levantar da cama, eu faço a minha oração e uma meditação de 5 minutinhos. 5 minutinhos. Por quê? Porque pode ser que eu tenha tido uma noite ruim, pode ser que eu tenha tido sonhos ruins, pode ser que eu não tenha dormido bem. Então, naquele momento, é meu pit stop. Antes de eu levantar da cama, 5 minutos. 5 minutos. Eu coloco o relógio para despertar 10 minutos antes da hora que eu tenho que levantar. Para quê? Para eu fazer minha oração e minha meditação. Antes do almoço, eu dou aquela parada, medito mais 5 minutos e aí eu vou almoçar. No final da tarde, eu dou mais uma paradinha de 10 minutos. E antes de dormir, eu faço uma preparação de 20 minutos para dormir. Esses são meus pit stops.
Mas você pode criar os seus, cada um tem uma rotina, cada um tem uma vida, tem um modo de viver, mas crie os seus pitstops. Não tem nenhum piloto maluco que fica andando a 300 quilômetros sem abastecer e sem trocar o pneu. Depois as coisas estouram, depois você encapota, sai girando na pista e não sabe por quê. Por quê? Porque você não fez pit stop. Porque você não teve rotinas de proteção do seu emocional. Isso é fundamental. Então, além disso, além dos pit stops, além dessas estratégias para diminuir a energia, você precisa construir hábitos de drenar essa energia. Aí são hábitos fixos, hábitos que aliviem sua energia emocional. Por exemplo, você pode aprender a tocar um instrumento se você gosta de música. Você pode aprender a cozinhar se você gosta de cozinhar. Você pode criar o hábito de andar de bicicleta, de fazer caminhada, de fazer uma hidroginástica. Tenha hábitos para alívio, para drenagem da energia emocional. Coloque esses hábitos na sua vida. Veja, aqui eu não estou falando da estratégia quando a coisa está difícil, que é aquela para reduzir a intensidade. Aqui eu não estou falando dos pit stops do dia, não. Aqui eu estou falando de hábitos gerais que você coloca na sua semana. Atividades que você executa regularmente, mesmo você estando bem. Mesmo você estando bem. Em suma, o segredo, minha amiga, meu amigo, o segredo é você regular a pressão na panela de pressão. Porque eu vou te dizer uma coisa, se a pressão aumentar demais, você vai viver o sequestro emocional. E aí, só Deus sabe o que pode acontecer. Qual que é a estratégia? Fazer de tudo para evitar isso. Fazer de tudo para minimizar, ter estratégias para minimizar esse acúmulo de energia. Gostou desse vídeo? Então, escolha agora. Qual o estado emocional que tem te sequestrado frequentemente? Ansiedade? Tristeza? Preocupação? Irritação? O que tem te sequestrado frequentemente? Começa a monitorar isso e aplica todas essas dicas que foram dadas agora nesse vídeo. E você vai se sentir muito mais aliviado, muito mais protegido do sequestro emocional. Gostou desse vídeo? Então compartilha com as pessoas que você ama. Espalha esse conhecimento para as pessoas que você ama. Dê sua curtida, faça seu comentário, me conta histórias. Eu adoraria saber situações em que você viveu um sequestro emocional. Compartilha com a gente e até o próximo vídeo.